Amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem segue o meu canal Abia Yala, isto é comunicação popular, nômade e pluriversal. Em nome da ambição, do poder e do espírito materialista, a graça da ambição, o amor ao poder em comunhão com o espírito materialista esteja convosco. Para celebrarmos dignamente os nossos dignos mistérios, reconheçamos que somos pobres. Confessemos os nossos erros. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que orei muitas vezes por honestidade e solidariedade, atos de generosidade e amizade, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a vós, irmãos, que rogueis pela minha riqueza a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe a nossa falta de ambição e nos conduz à riqueza eterna. Estimados irmãos, na ambição pelo poder, vamos ouvir o Pois é, meus amigos, eu vou dar, eu vou dar começo à leitura da carta manifesto sobre a marcha que vai ter amanhã, dia 11 de dezembro de 2022, no vão do MASP, na Avenida Paulista, a partir das 14 horas. Eu vou fazer leitura dessa carta, é uma carta manifesto, e que vem de alguma forma representar as demandas e as reivindicações, não apenas dos povos imigrantes de Abya Yala, como também de muitos outros imigrantes, mas principalmente e essencialmente de Abya Yala. Por que de Abya Yala? Porque os povos do nosso território, melhor, da nossa territorialidade, são os povos que mais têm sofrido com a investida da colonização, que ainda está em curso nos dias de hoje, e que compromete, de alguma forma ou de outra, compromete não apenas interesses, digamos, dentro do âmbito da materialidade da vida humana, senão e ademais compromete a vida daqueles que virão, ou dos herdeiros dos nossos ancestrais. Lembremos, ademais, que quando nós falamos de ancestralidade, não apenas falamos de ancestralidades de Pindorama, Brasil, dos indígenas e dos afros e indígenas que moram nesse território. Por que eu digo isso? Porque o próprio termo indígena remete a endógeno, quer dizer, aquele que é ou já é parte da terra, do território e da territorialidade. Então, eu vou, a partir de agora, dar abertura ao manifesto, a uma carta manifesto, do que será amanhã a 14ª marcha das pessoas imigrantes, indígenas imigrantes e refugiadas na circunscrição Brasil, Estado, Nação. Lembrando apenas e ademais que Brasil, antes de ser Brasil, era Pindorama. Lembrando, ademais, que antes de ser América, ou as Américas, ou América Latina, era Abya Yala, um continente reconhecido pelos povos que descem desde o Alasca, Canadá, Estados Unidos, até a Patagônia e as ilhas do Cone Sul. Nunca digamos descer, também nunca digamos subir, lembrando apenas que essa estrutura daquilo que nós conhecemos como Atlas, como Mapa Mundi, também
é uma invenção da branquitude geopolítica. Manifesto da 14ª Marcha das Pessoas Imigrantes, Indígenas Imigrantes e Refugiadas. A Marcha das Pessoas Imigrantes e Refugiadas é um tradicional evento que acontece na cidade de São Paulo desde o ano de 2007, chegando em sua 14ª edição no ano de 2022, em celebração ao dia 18 de dezembro, Dia Internacional do Migrante, data instituída pela Organização das Nações Unidas, ONU, como forma de reflexão do processo migratório global. Por conta da pandemia da Covid-19, a marcha não foi realizada nos anos de 2020 e 2021, pelos riscos de contaminação e, ao mesmo tempo, o processo de vacinação da população como um todo. Neste período, o fechamento das fronteiras por conta dos processos da quarentena em diversos países para inibir a propagação do vírus atingiu os números deslocamentos migratórios, sobretudo de mulheres, crianças e adolescentes que sentiram na pele o grande impacto na mobilidade urbana e humana. Os estados nacionais impediram a entrada de novos imigrantes, sobretudo daqueles que procuravam a proteção de países destino na condição de solicitante de refúgio. Muitos foram colocados em situação de vulnerabilidade nas fronteiras. No Brasil, no ano de 2020, o governo do Jair Bolsonaro promoveu deportações recordes, 5.708% acima dos anos anteriores, e que começa durante a pandemia e, em grande parte, essas pessoas que foram deportadas eram imigrantes não brancos, europeus, norte-americanos, mas, no caso, africanos, asiáticos e latino-americanos. Desse modo, não respeitaram os direitos humanos das pessoas imigrantes em situação de refúgio. Nesse período, a questão da regularização migratória foi uma temática importante para pensar em formas de obtenção de documentação em tempo de pandemia, inclusive que culmina na campanha Regularização Já, campanha iniciada por coletivos de imigrantes que veio dialogando com movimentos semelhantes em outros países, provocando à sociedade e aos poderes legislativo e executivo no âmbito federal, para que eles criem iniciativas para as concessões de documentos e documentações, além de qualquer crítica em relação à demora para o agendamento na Polícia Federal, que resultou num ato em junho de 2021 com normas institucionais que adiaram a resolução do problema. Durante a pandemia, nas grandes metrópoles, como a cidade de São Paulo, por conta das restrições para evitar a propagação do vírus, diversos coletivos e associações protagonizados por imigrantes e pessoas refugiadas, em especial composto por mulheres, se mobilizaram e articularam-se para prover assistência emergencial e fizeram a incidência junto ao poder público local, pensando em formas de amenizar a situação da fome e o despejo das suas respectivas moradias, além de mutirões comunitários para serem incluídos em programas sociais como, por exemplo, o auxílio emergencial. Foi também durante a pandemia que houve uma grande publicização de atos racistas e xenófobos contra imigrantes
e pessoas em situação de refúgio. Exemplos: João Manuel, de Angola, Moisés Kabagambe, República Democrática do Congo, Marcelo Caravaggio, Venezuela, que, aliás, presentes eles estão. Por que marchamos? Bom, marchamos pelo direito ao voto. Marchamos pela participação política das pessoas imigrantes e refugiadas, pela regularização imediata, permanente, sem condições para todas as pessoas migrantes e em situação de refúgio. Marchamos pela cidadania plena, pelo direito a migrar, pela erradicação da criminalidade, onde nenhum ser humano pode e deve ser visto como ilegal, pelo fim da seletividade da imigração, imigrantes desejados e os não desejados. Eu estou me lembrando, inclusive, de Frantz Fanon, os povos das regiões do ser e do não ser, ontologicamente falando. Marchamos pela diversidade das migrações. Imigrantes LGBTQIA+, existem e resistem. Existimos e resistimos. Marchamos pelos povos originários imigrantes. Marchamos pelo fim das deportações. Marchamos pela moradia digna e contra os despejos para aqueles parentes que estão morando em situação de ocupação. Marchamos pelos direitos básicos garantidos pela própria Constituição para o acesso à saúde, acesso à educação, à cultura, dentre outros. Marchamos pela democratização do acesso à educação aos imigrantes e refugiados. Marchamos pelo acesso aos editais e aos fomentos de cultura para os artistas, as artistas imigrantes. Basta de violências contra as pessoas migrantes e refugiadas, pela obrigatoriedade do ensino da história da África, da cultura indígena e das culturas afro e brasileiras e afro-brasileiras. Marchamos pelo fim das deportações, marchamos pelo basta da xenofobia e do racismo, por justiça para Moisés e todos os explorados por esse sistema capitalista. Basta de violência doméstica e de gênero. Basta da escravidão, de escravidão ou de trabalho análogo à escravidão. Por isso e por muitas outras coisas, amanhã nós estaremos no vão do MASP a partir das 13 horas na Avenida Paulista e que esse movimento, essa dinâmica é nacional. As organizações que assinam esse manifesto é a rede MIBI, Mulheres Imigrantes, Lésbicas, Bissexuais e Pansexuais, o coletivo Diásporas Africanas, a equipe de base Warnis, Convergência das Culturas, o MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, a Associação Acadêmica Juvenil Angolana de São Paulo, Brigadas Populares, Sarau das Américas, Nhandevaete, Associação Multiétnica ABC Paulista, Território Caaguaçu, Fronteiras Cruzadas, Associação das Comunidades de Guiné-Bissau em São Paulo, Projeto Seforas, Igrejas das Comunidades Metropolitanas do Brasil, Ação Social Franciscana Cefras, Mandata Coletiva Quilombo Periférico, Cholitas da Babilônia, Iglesias da Comunidade Metropolitana del Cono Sul, Igrejas Trans ICM Céforas, Pro-Migra, Projeto de Promoção de Direitos aos Migrantes. Fim da carta manifesto. Pois bem, meus queridos, minhas queridas, aqui que estão seguindo o meu canal Abya Yala. Abya Yala é território indígena, é território onde nós também agregamos a todos e todas, todos, povos, imigrantes que estão aqui, exigindo demais uma pauta que se escapa, o Estado plurinacional e pluriétnico. Muito necessário começar a discutir o Estado
plurinacional e pluriétnico Pindorama Brasil. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mari Mari Compuxê, saudações em Mapuzungo, Xaltumai.